Olá, seja bem-vindo ao canal Além da Sorte. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise dos palpites do jogo 31-12 e informar aí, gerar o palpite para o 31-13. Então seguimos aí, né, no jogo que foi feito e nos palpites. Como vocês podem ver, neste jogo daqui, eu peguei com 21 dezenas 13 acertos e eu consegui propagar esse 13 acertos até o 18. Quando eu cheguei no 17, eu perdi o número 12 e quando eu cheguei no meu palpite, levei para o meu palpite, eu perdi o número 3. Do jogo ficou de fora o número 16 e o número 18. Esses dois números não fizeram parte do acerto aqui. Então, vamos seguir aí para o jogo de hoje, né? Utilizando aquele mapa para quem acompanha o canal. É um mapa novo que eu vou seguir por um período para ver o funcionamento dele. Até o momento ele me pareceu ser muito instrutivo, mas eu vou fazer a prospecção, eu vou fazer esse funil de escolha para o grupos, né? É onde eu trabalho melhor no grupo para poder fazer uma certa quantidade de escolha de cada grupo. E vou levar todo seleção de ciclo, atraso e ciclo para o mapa de grupo, para que eu possa fazer aqui no mapa de grupo a escolha de forma mais precisa. Então, seguindo aí no jogo de hoje, no palpite de hoje, análise do jogo 31-12, né? No jogo 31-12, ficou aqui de fora, eu apostava que o número 3 ele não sairia, né? E infelizmente, como vocês viram aqui, ele levou ao palpite de sete sorteios seguidos e com isso derrubou o meu jogo, né? Ele, em vez de sair para o não sorteado, ele se permaneceu no sorteado aqui. Então, eu vou seguindo item a item, vou fazendo a marcação do meu novo jogo e do palpite de 16 dezenas. Então, começando aqui no gráfico. O número um, eu vou permanecer na posição de sorteado. Eu acho aqui que ele vai seguir para 3 posições. Então, eu acredito que ele vai agora dar uma sequência de mais 2 para que ele faça essa propensão, essa propagação aqui para 3 jogos seguidos. Então, eu continuo com o número um. O número 2, ele meio saindo aqui, mas ele, para mim, ele vai dar uma sequência de chegar até 4, de 3 a 4, e depois ele cai para 0 para não sorteado. Então, o número 2 permanece no meu jogo de hoje. O número 3, eu vou apostar que ele vai cair aqui para o não sorteado, porque ele já deu uma sequência. Aí ele quebraria a barreira de 8 para 9 dezenas, 9 sorteios seguidos. Então eu estou analisando aqui e apostando que ele vai agora cair para 0 e para não sorteado. Então ele se mantém lá embaixo e não sorteado. O número 4, ele vai se manter aqui em cima em sorteado. Eu estou esperando aqui que ele dê uma sequência de até 4 ou ele suba para 7 ou 8. Ele pode chegar aqui nesse intervalo até de 9, né, para fazer um intervalo maior. Quem sabe até ele dê uma sequência aí de 13 sorteios seguidos. Como ele está numa posição de 47, então para ele se aproximar da metade, né, de 50%, ele teria que dar uma sequência direto. Como eu expliquei no sorteio, no jogo anterior, né, no palpite anterior, eu fiz uma contagem do recorte de 200, primeira parte e segunda parte. Ou seja, os primeiros 100 e os últimos 100. E nesses últimos 100, ele está dando 47% dos jogos sorteados até o presente momento. Então, eu estou apostando que ele vai seguir aqui na posição de sorteado. O número 5, ele vai sair desta posição de sorteado para a posição de não sorteado, em virtude aqui de que ele não se aproximaria aí de 7, né, nem 3, nem 4, porque o 4 ele já deu há pouco tempo, né, então ele tem um intervalo maior. O número 5 também, ou seja, uma sequência de 5, ele poderia aumentar
esse percentual do segundo recorte. Então, o número 5 eu retiro do meu jogo, né, de hoje, do palpite do 31-12, e levo ele para o não sorteado. O número 6. O número 6, ele sai também, mas com uma ressalva, né? Para quem tem aí uma certa condição, ele está com tendência a ser sorteado, porque ele tem aqui, conforme vocês podem ver no gráfico, ele tem uma sequência aqui de 3, mas ele costuma dar uma sequência de 2. Então ele já deu 2 vezes 1 e 0, 1 e 0. Então ele está com um intervalo aí, é, um intervalo de 2, né? Então ele pode dar, mas eu vou mantê-lo na posição de não sorteado para o número 6. O número 7, ele vai se manter aqui na posição de sorteado. Ele deve dar uma sequência aí de 3 a 4, ou se for nessa tendência aqui, ele pode ir para 7, ou talvez até essa tendência aqui de 10. Então eu acredito que ele vá chegar no momento de seguir aí até uns 10 sorteios direto sem dar, ou ele vai se manter até 6 sorteios sem dar. O intervalo aqui é bem longo, né? Então eu acredito aqui que ele saia de 4 até 10. Então ele se mantém na posição de jogo sorteado, do número sorteado. Então depois nós temos o número 8. O número 8 ele está com o intervalo 1, mas o intervalo 1 não, ele está com a ocorrência de 1, né? Com a posição, iniciou o jogo agora nessa posição, ele ficava entre 1 e 0, 1 e 0 nesses últimos. Eu acredito aqui que ele vai manter para 2, ou se elevar até a posição de 6 aqui, em virtude do intervalo. Ele não dá mais do que essa sequência. Ele pode sair de 2 até 6. Então eu mantenho ele no jogo aqui, de sorteado, a posição de sorteado. Número 9. O número 9 ele está com intervalo de uma sequência de 4, né? 4 sorteios diretos sem dar. Eu acredito que ele vai sair ou para 5 ou para 0, né? Mas eu tô apostando ele fazer uma sequência aí de 8. Ele dá uma sequência direto porque ele está com um percentual baixo. Então ele pode ser esse momento que ele dê uma sequência aí de ser sorteado direto. A tendência para 0 pode acontecer, hein, pessoal? Fica atento aí. Então o 9 permanece no jogo de sorteado. Depois nós temos o número 10. O número 10, ele permanece aí na posição de sorteado porque ele está com intervalo 0 e ele tem uma tendência aí de acontecer nesses últimos recortes dos últimos 100. Então eu vou mantê-lo aqui no jogo. O número 11, observe que eu botei um fixo nele, né? Um número fixo, e ele realmente apareceu, ou seja, encerrou o ciclo e ele realmente deu. O número 11, eu vou tirar aqui desta posição e levar ele para a posição de não sorteado, porque ele tem uma tendência aí de estar com intervalo maior, então eu acredito que ele vá para 0 ou vá para 2, que está com intervalo de 2 um pouquinho é, distante, né? De acordo aqui com o gráfico. Eu levarei ele para 0, uma aposta. Eu só posso jogar aí 16, então eu vou levá-lo para 0 para, quem sabe, aí derrubar. Por quê? Ele aqui, ele não tem uma sequência direta. Como vocês podem ver aqui, ele fica 0, 0, 0. E esse intervalo aqui, quando eu dou um clique no mapa de não sorteado, ele tem aqui, ó, já está um tempo sem acontecer essa sequência direta na posição de não sorteado, né? Mesmo assim, eu vou acreditar que ele vai dar uma posição 1 aí e se manter nessa posição de não sorteado. O número 12, eu mantenho aí na posição de não sorteado, porque ele já ultrapassou esse limite de 8 aqui, então a tendência é que ele vá para a posição 0 aqui, senão ele estouraria para 9 posições,
9 sequências direto de sorteio. Então aposto que ele vá para 0. O número 13 ele se mantém no jogo, só que eu não vou mais colocar ele como fixo, eu vou colocar ele como S. Porque ele tem uma tendência de acontecer para dar uma sequência aqui de 0, 1, 2, 3 e manter aqui. Como ele está em 0, ele pode vir a acontecer. Eu esperava que ele viesse aqui no jogo anterior para dar levante aí, pegar 12 números no jogo. O número 14, ele vai se manter na posição S e vai sair da posição de não sorteado. Posição de sorteado para o número 14. O número 15, eu te saio, que ele está aqui na posição de sorteado e já tem 5 jogos direto acontecendo. Então eu acredito agora que ele vá para 0. Então vou levar o número 15 para a posição 0, ele vai iniciar o jogo ali na posição 0. O número 16, ele está com 4 direto. Ele poderia ir para 5, só que ele iria sair desse intervalo que existe entre as ocorrências de 5 no gráfico de sequência direta. Então, eu deixo ele na posição de não sorteado. O número 17, ele se mantém. Eu vou colocá-lo na posição de sorteado e vou dar uma afirmação, ou seja, ele tem uma tendência muito forte de acontecer em virtude que ele é um número forte nos 100 últimos, né? E ele já está a 3 sorteios sem ocorrência. Então, isso aqui eleva, mesmo sabendo que o intervalo máximo é 9, né? Ficou 9 sorteios sem aparecer, eu acho que a tendência agora é ele vir com muita força. Então, o número 17 eu vou jogar. Número 18, o número 17, vamos tirar aqui de não sorteado. O número 18, ele está aqui numa tendência de 46% nos 100 últimos, né? Um número fraco agora nessa segunda parte. Inclusive aqui eu estava esperando que ele também não aparecesse, ele deu, né? Então ele poderia ir para 6, porque ele está aqui, ó, um intervalo longo. Eu acredito que ele daqui vai para 0, acompanhando esse mapa aqui, de quando sair para 5 e ir para 0, que ele está numa tendência fraca. Então, como ele está fraco, eu vou jogar ele na posição de 18, que é o que ele deveria até ter acontecido nesse jogo de 31-12. O número 19, ele vai para a posição de sorteado. Então, o número 19, ele vem aqui para a posição de sorteado. O número 20, ele se mantém na posição de sorteado, porque ele tem uma tendência baixa, até como o 19 também tem uma tendência dos 100 últimos, ele está um pouco mais frágil em comparação aos 100 anteriores. Mas ele está com intervalo 0 e às vezes dá uma sequência de 0. Então ele pode vir para essa tendência aqui, ó, de 3, ele está com 2, 3 sorteios, ou quem sabe até um mapa de 5 sorteios direto. 5 sorteios com ocorrência. Então, eu acredito 19 vai para lá. O número 20, como eu falei, ele está na posição de 47%, né? Nos 100 últimos. E ele saindo aqui, ele continua nessa posição de sorteado. Eu acredito que ele vai dar 2, até mesmo 4, tendência de 4 a 5. Ou ele pode dar uma sequência direto, como nesse mapa daqui, ó. Mapa, ele está bem distante, ficar 10 sorteios direto dando, pode acontecer isso, mas ele está bem fraco. Mesmo assim, eu mantenho ele na posição de sorteado. O número 21, ele se encontra aqui na posição de não sorteado, né? Não deu, mas eu vou firmar ele nessa posição de sorteado, colocando um FS. Como se fosse um fixo para quem for fazer uma combinação, colocar o número 17 e o número 21 como sendo fixo. O número 22, ele vai se manter aqui na posição de sorteado, que estou esperando que ele faça essa tendência aqui, ó, de 3 a 4 sorteios direto.
de aparecer, ou quem sabe até 6 sorteios direto de aparecendo aqui. Então eu vou mantê-lo na posição de sorteado. Número 23, que também me quebrou nesse sorteio, ele se encontrava na posição de não sorteado, né? Eu marquei ele como não sorteado e ele deu a tendência aqui de não sorteado. Mas aqui, olha, ele tem no mapa, às vezes, a ocorrência de quando dá, ele ficar uns 2 sorteios aproximadamente, quando ele dá aí ó, 5, ó, 2 sorteios sem dar. Então ele tem essa tendência, quando dá uma sequência direta, ele ficar mais de um sorteio. Então acredito que ele vai manter aqui 2 sorteios, até quem sabe uns 3, 4 sorteios diretos sem acontecer. Então o número 23, mesmo ele tendo essa tendência para não sorteado, né? é, eu vou mantê-lo nessa posição. Então ele pode dar aqui uma sequência direta, então ele vem para não sorteado, seguindo de não dar. Mesmo assim, eu vou marcar ele nessa posição aí de não sorteado, né? Eu vou mantê-lo aí nessa posição de não sorteado. O número 24, o número 24 e o número 25, eu vou fixá-lo aqui. Como ele tem a tendência de andarem juntos, né? Eu vou fixar o 24 e o 25. Então, ok. Opa, tirar aqui o marcação do 24. Certinho, então temos aí o palpite de hoje, fazer a gravação e vamos fazer o jogo de hoje. Ok. Então, o jogo feito, vamos para o 13. Palpite de hoje, né? O 8, vamos lá, marcar o 8. O 7, 22, 19, 11, 2, 9, 4, 14, 13, 10 e 20. Aí vamos aqui ao 17, ao 21, ao 24 e ao 25. Então, primeiro jogo 16, palpite 16. Aí vamos agora marcar. O palpite é o número 6, como sendo S, para o palpite de 17. O número 8 ele já se encontra. Ele estava como posição 8 ou em 2 posições, ele poderia correr não. Então, o dezoito, número 18, para uma posição de 18 números para palpite. O número 11, como uma tendência também para o palpite, com 19 números. O número 5, como uma tendência também para esse jogo aqui com 20 dezenas. E vamos ao número 12, que ele pode quebrar, dar uma sequência direto para 21 dezenas. Então, esse é o meu palpite de hoje para o jogo de amanhã. Então aí fiquem ligados. Hoje eu vou postar também aí o da Mega Sena do jogo de amanhã. E o amanhã de manhã cedo eu posto o da Time Mania para o palpite também de 21 a 24 dezenas para o jogo do Time Mania de amanhã. Ok? Uma boa noite aí para vocês. Fique ligado no canal, se inscreva, compartilhe e deixe um comentário para levar o canal e ajudar outras pessoas no processo de escolha de números. Isso aí, pô, um número desse pode ajudar muitas pessoas a pegar o prêmio máximo. E continuamos na pesquisa aí para chegar ao prêmio máximo. Obrigado aí. Fique conosco aí no canal.